Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo é voltado para o 8º ano, é o vídeo da primeira semana do PET 3, início aí do terceiro bimestre. Eu sou o professor Rafael, o seu professor de geografia aqui do nosso canal Geofácil. Esses vídeos servem para qualquer aluno de escola estadual da rede de Minas Gerais. Então, seja muito bem-vindo, venha aprender com a gente aí. Meu objetivo é facilitar a vida de vocês, tanto na aprendizagem desse conteúdo que a gente vai estar explicando, quanto na correção das atividades. Então são 2 vídeos por semana, um de explicação do conteúdo, que é esse daqui, e o outro que é correção das atividades, de uma maneira bem simples, bem fácil, justamente para você poder desenvolver suas atividades o mais breve possível. Antes de mais nada, se inscreve agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, tudo bem? Se inscreve, deixa um super like aí pra gente, manda um super recado aqui pro seu professor Rafael, tudo bem? E bora lá! Essa semana, semana 1, começa aqui na página 66 do PET 3, a gente vai estar falando aí sobre o continente americano, tá? E o que a gente pode falar sobre esse continente americano? Aqui no texto vem falando que o tamanho, 42 milhões de quilômetros quadrados, fala que ele é o segundo mais extenso do mundo, segundo, perdendo apenas para o continente asiático. Só que o continente americano, ele é o mais latitudinal que existe. Professor, eu não entendi o que o senhor quis dizer. O continente americano, enquanto os outros continentes ficam naquele sentido horizontal, assim, o continente americano, ele fica no vertical. Então, ele chega muito próximo do Polo Norte. E aí, quando você vai observar bem, o continente americano é o continente que tem a maior variação climática do planeta. Por que a variação climática? Ele começa lá próximo do Polo Norte, e aí ele vai passando pelo clima temperado, chega no clima tropical, né, ali naquela parte superior do Brasil, continua descendo, chega no clima temperado novamente, e depois chega na zona glacial de novo ali, no clima polar antártico, naquela parte. Então o continente americano, ele pega todas essas temperaturas diferenciadas pelo planeta. E a gente sabe que quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais próximo dos polos, mais frio. E o continente americano abraça isso aí tudo, tá? E isso provoca também uma grande biodiversidade natural da paisagem. Então a gente tem paisagens congeladas, a gente tem paisagens desérticas, paisagens de floresta, paisagens de savana. O cerrado é uma prima primeira aí da savana, faz parte das savanas aí. Então, isso permite que nós temos uma variação muito grande de animais, de plantas, de solos diferenciados, né? E aí isso ainda propicia várias outras coisas. Pode ser regionalizado, ó, isso aqui é algo importante. O continente americano, ele pode ser regionalizado de 2 maneiras. Quando eu falo regionalizado de 2 maneiras, eu estou querendo dizer que ele pode ser dividido de 2 formas diferentes, tá? Nós podemos ver 3 divisões no continente americano. Eu vou falar, você vai lembrar na hora. América do Norte, América Central e América do Sul. E a outra forma de regionalizar, de dividir, seria América Latina, que é onde nós vivemos, e América Anglo-Saxônica, que seria ali, para você ter ideia, se você que não entende muito bem, quando a gente fala América Latina, nós estamos falando do América que fala línguas derivadas do latim. Português, francês, espanhol, italiano, tá? Para você entender. E quando a gente fala América anglo-saxônica, anglo-saxão significa inglês, tá? Então são países da América que falam inglês, só para você entender, tá? Então é justamente o que fala aqui, ó, na primeira regionalização. América do Norte, América Central e América do Sul. E a outra que observa a parte histórico-cultural, observa a língua falada, tá? Seria a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo encontrou as terras desconhecidas, que mais tarde chamou-se de América, o Novo Mundo, né, que despertou interesse nos europeus no século XVI, passaram a ocupá-lo e colonizá-lo. A partir do século XVII,
As colônias europeias foram se libertando, dando origem aos países politicamente independentes. Atualmente, são 35 estados-nação e alguns territórios que ainda pertencem a países europeus. Se eu falar para vocês assim, na nossa América do Sul, existe algum país que ainda é colônia, que ainda é dependente de outros países? Talvez você nem saiba, mas nós temos, por exemplo, um país vizinho nosso, fica mais ao norte ali do Brasil, né, perto ali da região norte, entre a região nordeste, a região norte do Brasil ali, mais pro norte um pouco, que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é basicamente uma colônia da França ainda. Então, basicamente, para você ir num território francês, você nem precisa ir para a Europa, basta você ir na Guiana Francesa aqui. Fica a dica, hein? Estima-se que 50 milhões de habitantes viviam no continente quando Quilombo desembarcou nas Américas. Esses povos apresentavam grande diversidade étnica, política e religiosa. Algumas civilizações, como os Incas, os Astecas, os Maias, né, formaram sociedades complexas, com ocupações e exploração pelo continente. Vamos voltar aqui. Algumas civilizações astecas, com a ocupação e a exploração do continente pelos europeus. Essas sociedades começaram a desfrutar-se de muitos povos e acabaram desaparecendo, assim como centenas de povos indígenas. Então, quando os portugueses chegavam aqui, já existiam uma grande quantidade de pessoas que moravam aqui no continente americano. Tá? Além dos povos indígenas, nós podemos ver que tinha outras civilizações também, incas, maias e os astecas, que acabaram desaparecendo. Né? Sabemos pouco, né, ainda sobre essas civilizações. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai descobrindo novas coisas. Mas vamos lá. Os europeus colonizaram as Américas de maneiras diferentes, isso é fato, tá? Destacando-se as chamadas colônias de exploração e colônia de povoamento. Pessoal, nesse momento aqui eu vou parar aqui um minutinho e vou falar para vocês. Pegue o seu marca-texto, pegue o seu lápis, a sua caneta, circula esse parágrafo que eu faço, que tá marcado aqui para vocês aqui, tá vendo? Os europeus colonizaram a América de forma diferente, destacando as colônias de exploração e de povoamento. Pessoal, isso é tão importante que vocês não fazem ideia e eu quero contar para vocês. O que define hoje se um país é de primeiro ou de terceiro mundo, se um país é rico ou é pobre, se um país tem um bom nível de desenvolvimento ou não, foi esse tipo de colonização aí, tá? Para você ter ideia. Para você ter ideia do que eu tô falando para vocês, os Estados Unidos foi descoberto na mesma época que o Brasil. Os Estados Unidos foi descoberto na mesma época do que o Chile, do que o Equador, do que a Colômbia, do que a Argentina. Então, por que os Estados Unidos se tornou um país desenvolvido de primeiro mundo e os outros países não? Será que foi só mérito dos Estados Unidos? Não. Parte disso foi devido ao tipo de povoamento que eles tiveram, de colônia que eles tiveram. Como assim, professor? Enquanto aqui no Brasil e nos outros países da América do Sul e da América Central, as colônias dos europeus que vieram para cá, eles queriam vir para cá só para pegar o que tinha de precioso, tudo que valia dinheiro se levavam embora. Eles não vieram aqui para desenvolver, vieram aqui para pegar as riquezas. Por isso, de exploração. E isso arrebentou com nossos países. Enquanto lá nos Estados Unidos, a colônia que prevaleceu, que perdurou, que continuou lá, não foi a de exploração. A Inglaterra foi para lá com o objetivo de desenvolver o local, com o objetivo de ter um local bom para se viver. Enquanto, por exemplo, aqui no Brasil, o reinado português vinha e mandava e levava tudo embora, né? E cada vez mais passava na África, sequestrava ali os escravos, trazia os escravos aqui, tentaram colonizar os índios. Lá na América do Norte, nos Estados Unidos, a Inglaterra chegou lá, eles não queriam, eles eram contra a escravidão.
Olha que pensamento legal que eles já tinham desde aquela época, né? Então eles eram contra a escravidão e eles já queriam saber de pessoas ali, mas pessoas para trabalhar recebendo um salário por mês. Trabalho assalariado, nada de escravidão, entendeu? E que era o contrário. Aqui no Brasil, pelos portugueses, eles queriam pagar salário para ninguém. Eles queriam que o pessoal aqui, os escravos, trabalhassem o máximo possível enquanto eles foram vivos, né?